Irmãos, é uma alegria para mim estar mais uma vez com vocês nesta ocasião. Eu confesso que é sempre muito estimulante participar desta programação e perceber o interesse constante, crescente pela exposição bíblica, pela palavra do Senhor. Então, é sempre uma oportunidade de voltar com o coração revigorado para casa, quando eu venho aqui na segunda-feira para expor a palavra do Senhor a vocês. Estive aqui no primeiro semestre, quando expus o capítulo 6 do livro de Daniel. Naquela ocasião, eu estava pregando uma série de sermões no livro de Daniel. E hoje não vai ser diferente, nós vamos voltar a este livro, mas não vamos trabalhar com o capítulo 6 de novo, obviamente. Vamos trabalhar com o capítulo 9, ou pelo menos com uma parte do capítulo 9 do livro do profeta Daniel. E como eu farei a leitura durante a minha exposição, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, mantivesse aí a sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 9, nós vamos trabalhar com o início deste capítulo até o versículo de número 19, mas antes vamos rogar ao Senhor a sua bênção sobre o nosso tempo de exposição da palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz neste momento. Na verdade, Senhor, nós mais do que queremos, nós precisamos ouvir a tua voz, porque a tua palavra diz que nós não vivemos de pão, nós vivemos de toda palavra que procede da boca do Senhor. A tua palavra é o nosso alimento noite e dia, e é por isso que neste iniciozinho de semana ainda, nós nos colocamos debaixo da instrução da tua palavra, porque nós precisamos conhecer-te, precisamos conhecer a tua vontade para nós e precisamos que o Senhor nos instrua com o coração, o nosso coração nas tuas mãos, inclinando para que nós cumpramos a tua soberana vontade. E a nossa oração nesta noite, quando vamos nos expor à tua palavra, é que o Senhor nos dê a graça de ouvir a tua voz. Que os meus irmãos sejam abençoados pelo teu Espírito e por trás da voz trôpega do servo que fala nessa noite, eles ouçam a voz do bom pastor Jesus Cristo. Dá que por meio dessa interação entre o servo que fala e os servos que ouvem, o nome do Senhor seja glorificado e a igreja do Senhor seja abençoada neste lugar. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a palavra encarnada, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, o livro de Daniel foi escrito no final do período do exílio babilônico, com uma finalidade muito simples: encorajar o povo de Deus que estava já há algum tempo submetido a governos opressores e a um contexto cultural hostil. É isso que de alguma forma aproxima o livro de Daniel de nós outros. E antes que alguém diga que eu estou sendo parcial politicamente, deixe dizer a vocês que, na verdade, governos opressores e contextos culturais hostis são a realidade do povo de Deus desde que o homem caiu em pecado em Gênesis capítulo 3. Nós, de fato, só teremos um governo que não é hostil ao povo de Deus quando a monarquia absolutista do Senhor Jesus Cristo se estabelecer, quando novos céus e nova terra forem estabelecidos. De Gênesis capítulo 3 até a segunda vinda, esta é a condição do povo de Deus. Nós viveremos neste mundo debaixo de governos mais ou menos opressores e no contexto de culturas hostis. O livro possui duas partes, você que o conhece sabe que ele é composto de história nos 6 primeiros capítulos iniciais e de profecia nos 6 capítulos finais.
E Daniel 9 talvez seja um dos capítulos proféticos mais desejados nos sermões e nas mensagens ao longo da história da igreja. Se você é um pouco interessado por Bíblia e por teologia, sabe que é neste capítulo que está aquela famosa passagem das 70 semanas de Daniel. Mas o que eu quero mostrar a vocês nessa noite é que não apenas das 70 semanas é feito o capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Como o livro, este capítulo também possui duas partes. Uma primeira que é narrativa do versículo 1 até o versículo 19, onde nós encontramos o registro de uma das mais belas orações feitas em toda a Escritura Sagrada. E a segunda parte, uma parte mais profética, que é uma visão que Deus dá a Daniel em resposta a esta oração, onde aparecem as famosas 70 semanas. Bem, eu não vou falar hoje das 70 semanas de Daniel, quem sabe em uma próxima ocasião a gente faz isso. Essa é a estratégia que eu uso para ser convidado para mais uma ocasião. Hoje eu quero olhar com vocês para a primeira parte deste capítulo, que nos ensina que, se você gosta de anotar, segue o que você vai aprender hoje à noite. Que vivendo sob governos opressores e em contextos culturais hostis, nós precisamos orar. E as nossas orações neste contexto, como em todos os outros, precisam estar centradas em Deus. Eu vou repetir o que nós vamos aprender hoje. Que vivendo sob governos opressores e em contextos culturais hostis, nós precisamos orar. E as nossas orações nestes contextos precisam ser orações centradas em Deus. Vamos ver como é que esta passagem nos ensina essas duas lições. O texto começa com as seguintes palavras dos versículos 1 até a primeira parte do versículo 4. Acompanhe comigo aí a leitura da palavra do Senhor. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Irmãos, há duas coisas muito interessantes nestes versículos iniciais do capítulo 9 do livro de Daniel. A primeira é que, mesmo antes de a Bíblia existir como nós a conhecemos hoje, ela já era lida e recebida como autoridade pelo povo de Deus. Veja que Daniel está vivendo um momento chave do período exílico, quando os medos e os persas invadem a Babilônia e assumem o poder. E a pergunta é, o que é que Daniel faz quando ele se vê em um momento chave da história do seu povo? O texto diz que ele retorna aos livros para buscar orientação. E é quando ele se depara com textos do profeta Jeremias que soam reveladores para ele. Provavelmente dois textos. O primeiro se encontra no capítulo 25 de Jeremias, versículos 11 e 12, onde nós lemos o seguinte: toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror,
e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor, e eu farei deles ruínas perpétuas. Isso é o que está escrito em Jeremias, no capítulo 25, versículos 11 e 12. E possivelmente é um dos textos que Daniel leu quando ele voltou aos livros para entender o que estava acontecendo naquele momento. O segundo texto é possivelmente Jeremias, capítulo 29, versículo 10, onde nós lemos: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Irmãos, vejam o que está acontecendo aqui. O ano era 539 a.C. Daniel tinha chegado na Babilônia possivelmente no ano 605. Tinha 66 anos, mais ou menos, que ele orava diariamente, 3 vezes, pedindo que Deus levasse o seu povo de volta do cativeiro, restaurasse a cidade, o templo e a adoração a Deus na cidade de Jerusalém. E agora, 66 anos depois, os medos e os persas tinham acabado de subjugar a Babilônia, e Daniel toma consciência, por meio da leitura do profeta Jeremias, de que Deus tinha um plano perfeitamente calculado. Qual era o plano de Deus? Manter o seu povo no cativeiro por 70 anos e, ao final daquele tempo, julgar a Babilônia e restaurar o povo de Israel. Ou seja, Daniel descobre, lendo textos do profeta Jeremias, que aquilo pelo qual ele tinha orado durante 66 anos era algo certo, era algo seguro e não estava longe de acontecer. Mais alguns anos e a promessa do Senhor haveria de se cumprir. E aqui nós chegamos à segunda coisa interessante que os versículos iniciais dessa passagem nos mostram. É que Daniel reage a essa descoberta intensificando a sua vida de oração. E talvez você esteja se perguntando, pastor, por que é que isso é interessante? Ora, isso é interessante porque a descoberta de Daniel tinha a ver com a soberania de Deus, tinha a ver com o controle que Deus exerce sobre os fatos da história. E você sabe que não poucas vezes nós temos dificuldade de ver essas duas coisas, a soberania de Deus e a prática da oração, como coisas que estão relacionadas. Há inclusive um livro relativamente conhecido no Brasil, escrito pelo pastor Douglas Kelly, que tem como título a seguinte pergunta: se Deus já sabe, por que orar? Se Deus tem os seus eleitos e haverá de chamá-los, por que orar pela conversão das pessoas? Se a Bíblia deixa claro que os últimos dias seriam difíceis, por que interceder pelas autoridades e pela situação do mundo ao nosso redor? Se todos os dias da nossa vida estão contados, como diz o Salmo de número 139, por que orar pela cura de uma enfermidade? Esse é o tipo de coisa que nós às vezes costumamos pensar.
E por isso a nossa tendência é imaginar que diante da revelação de que o término do exílio estava garantido e estava próximo, Daniel deveria ser levado a fazer outra coisa. Sei lá, ficar quietinho esperando, sair correndo para divulgar a notícia, ou então preparar as malas das coisas que ele ia levar da Babilônia de volta para Jerusalém. A última coisa que nós esperamos que Daniel faça, quando Deus o revela que aquilo pelo qual ele orava estava próximo, é que ele intensificasse a sua vida de oração. Mas o que o texto diz no versículo 3 e na primeira parte do versículo 4 é exatamente isso, que diante da revelação de que Deus faria o que ele estava pedindo há 66 anos, o que Daniel fez? Continuou a orar pelos anos seguintes, agora com mais intensidade do que ele havia orado até então. A certeza de que Deus é soberano e cumpriria a sua palavra levou o servo de Deus a orar ainda de maneira mais fervorosa. E eu fico imaginando como seria se alguém resolvesse fazer a Daniel a pergunta que intitula o livro do pastor Kelly: Daniel, se Deus é soberano, por que orar? E eu acho que com certo estranhamento, Daniel olharia e diria: eu não estou entendendo a sua pergunta. É porque Deus é soberano que eu oro. É exatamente o fato de que Deus tem todas as coisas em suas mãos e a tudo conduz com sabedoria e poder, que me encoraja a derramar perante Ele o coração e clamar por aquilo que Ele está para fazer. E esta, meus irmãos, é a primeira lição desta passagem que nós precisamos aprender. A soberania de Deus, o governo de Deus sobre a história deve nos estimular a orar. E eu suspeito que esse aprendizado passa por uma mudança de entendimento a respeito do que é a oração. Sabe por que é que nós temos dificuldade de conectar essas duas coisas? A soberania de Deus e a prática da oração. É que na maioria das vezes nós pensamos na oração simplesmente como um meio através do qual nós expressamos a nossa vontade a Deus, esperando que ela seja atendida por Ele. E deixa eu dizer uma coisa a vocês: sim, a oração é isso, mas a oração não é apenas isso. Essa é uma visão parcial a respeito do que é a oração. E é essa visão parcial que nos leva a concluir que se as coisas estiverem em aberto, então vale a pena orar. Mas se Deus tiver um plano que efetivamente se cumprirá, então orar talvez não valha a pena. Afinal, se a vontade de Deus será feita, do que adianta eu expressar a minha? Percebeu? Como é que é a redução da nossa visão desse conceito de oração que nos causa dificuldade de conectar as duas coisas? Eu creio, irmãos, que nós precisamos ampliar o nosso entendimento a respeito do que é a oração. A oração não é apenas um meio através do qual nós expressamos a nossa vontade ao Senhor. A oração é também e principalmente um meio através do qual nós submetemos a nossa vontade à vontade dEle. Não apenas
expressão, mas submissão. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a fazê-lo dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E quando Ele próprio orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Ele emendou dizendo: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando nós entendemos a oração desta maneira, não apenas como um instrumento através do qual eu expresso a minha vontade a Deus, desejando que Ele a faça, mas como um instrumento através do qual eu submeto a minha vontade à vontade do Senhor, então nós entendemos que a consciência de que Deus tem um plano e de que Ele está prestes a se cumprir, se torna não um desestímulo, mas uma razão a mais para orar. E a pergunta é: como é que nós devemos orar? Ouça a oração de Daniel, a partir do versículo 4. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz e nós não obedecemos à sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor,
segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Que bela oração, não? Poderíamos ir embora e já tínhamos conteúdo suficiente para meditarmos durante o restante desta semana. Mas vamos olhar para essa oração de Daniel e vamos ver o que ela nos ensina sobre como nós devemos orar. Eu quero que você perceba, em primeiro lugar, que Daniel ora consciente de quem Deus é. Isso fica muito claro nas invocações que compõem a oração de Daniel, especialmente duas. A invocação do versículo 4, que introduz a oração e o primeiro movimento dela. Ah, Senhor, veja como é que Daniel conhece a Deus. Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E a do versículo 15, que introduz o segundo e último movimento da oração, que é um movimento de intercessão. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Pelo menos 3 verdades sobre Deus são enfatizadas claramente por Daniel nessas duas invocações: a majestade de Deus, a fidelidade de Deus e a disposição redentora de Deus. Daniel não ora a um Deus desconhecido. Daniel ora a um Deus que ele conhece, a um Deus que ele sabe que é grande e temível, a um Deus que ele sabe que é fiel à aliança e que adentra a história para promover a redenção do seu povo. E aqui está a primeira verdade que nós devemos aprender com a oração de Daniel. As nossas orações precisam ser um reflexo do nosso conhecimento de Deus. Nós não podemos orar a um Deus que nós desconhecemos, e nós oraremos mais adequadamente na medida em que nós, dia após dia, conhecermos melhor o Deus a quem nós oramos. Mas há uma segunda coisa que me chama a atenção nessa grande oração de Daniel. É que Daniel ora preocupado com os interesses do povo de Deus. E em última instância, com os interesses do próprio Deus e não com os seus próprios interesses. Vejam os pedidos que Daniel faz nesta oração e reparem como todos eles são pedidos de natureza coletiva. No versículo 16, Daniel pede para que Deus afastasse o seu furor e a sua ira da cidade de Jerusalém.
No versículo 17, ele pede para que Deus fizesse resplandecer o seu rosto sobre o templo. No versículo 18, ele pede para que Deus se atentasse para a destruição, a desolação da cidade de Jerusalém. E veja como a linguagem usada por Daniel revela uma preocupação ainda maior. No versículo 16, Jerusalém é chamada de a tua cidade. No versículo 17, a razão que Daniel dá para que Deus fosse favorável ao templo é por amor do teu nome. No versículo 18, Jerusalém é mencionada como a cidade que é chamada pelo teu nome. E veja o versículo 19, como é que a oração termina? Termina com esse belíssimo clamor: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E um dado importante é que essa oração foi feita no primeiro ano de Dario. Se você se lembra do capítulo 6, você sabe que o primeiro ano de Dario foi um momento pessoalmente, individualmente difícil para Daniel, em que ele tinha boas razões para se preocupar consigo mesmo. Daniel estava sendo perseguido pelos seus companheiros de trabalho, debaixo de leis que o impediam de exercer a sua fé e sob o risco de uma condenação injusta a um tipo de morte violenta. Primeiro ano de Dario. Foi nesta ocasião em que os fatos narrados no capítulo 6, que eu expus aqui no primeiro semestre, aconteceram. E eu quero que você perceba que com tudo isso acontecendo, a oração de Daniel não é uma oração por sua própria proteção e conforto. A oração de Daniel é uma oração de intercessão pela restauração do seu povo e pela manifestação do reino de Deus. Pastor, isso significa que Daniel nunca orou por sua proteção e conforto pessoal? Veja, é bem provável que não. É muito provável que Daniel tenha feito isso em algumas outras ocasiões. Mas esta oração registrada no capítulo 9 indica que ele não se concentrou nessas preocupações individuais a ponto de perder de vistas o povo de Deus e o seu reino. Então, em primeiro lugar, Daniel ora a um Deus que ele conhece. Em segundo lugar, Daniel ora preocupado com os interesses do povo de Deus e, em última instância, com os interesses do próprio Deus e não com os seus próprios interesses. Em terceiro lugar, Daniel ora dirigido, governado pela palavra de Deus. Lembrem-se de que essa oração que nós estamos lendo, desde o versículo 4 até o versículo 19, em primeiro lugar, foi provocada pela leitura da palavra do Senhor. Por que Daniel está orando isso? Porque ele viu o Império Medo-Persa invadindo a Babilônia, percebeu que alguma coisa podia estar acontecendo, correu para os textos do profeta Jeremias e entendeu que o fim do exílio estava chegando. Então, o que precipita a oração de Daniel é a leitura e o entendimento da palavra do Senhor. Mas o que eu quero que você perceba é como a oração de Daniel está cheia de Bíblia, ou está cheia da palavra de Deus. Percebam, em primeiro lugar, como Daniel interpreta o cenário atual à luz do que Deus
tinha dito. Versículo 11, Daniel diz: sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. O que Daniel está fazendo aqui? Ele está se lembrando daquilo que Deus havia falado ao povo de Israel por ocasião do seu ingresso na terra prometida. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 29, a partir do versículo 16 até o versículo 28, onde nós lemos o seguinte: porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito, Moisés pregando para o povo de Israel entrando na terra prometida, e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Viram as suas abominações e os seus ídolos feitos de madeira e de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre elas. Que entre vocês, atenção, não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir os deuses dessas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a seca. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e os seus zelos se acenderão sobre tal homem, e toda maldição escrita neste livro cairá sobre ele, e o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então, a geração vindoura, os filhos que vierem depois de vocês e os estrangeiros que virão de terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações verão isso e perguntarão: por que o Senhor fez isso com essa terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito. Eles foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. Com ira, indignação e grande furor. Atenção! O Senhor os arrancou de sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. Daniel está interpretando o que está acontecendo com Jerusalém anos depois. O que está acontecendo com o templo anos depois. O que está acontecendo com a adoração anos depois. E ele está dizendo: o que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra que o Senhor proferiu por meio de Moisés, quando o povo de Israel adentrou a terra prometida. A visão de mundo por meio da qual Daniel interpreta os atos da história, os acontecimentos da história, é dirigida pela palavra do Senhor. Mas não é só isso que tem de palavra de Deus na oração de Daniel. Perceba, Daniel pede
o que Deus havia prometido que faria. Deus não havia prometido no passado apenas que julgaria Israel quando Israel se tornasse obstinado no seu pecado. Deus havia também prometido que depois do julgamento haveria um recomeço, haveria uma restauração. É só continuar lendo o texto de Deuteronômio, no capítulo 30, versículos de 1 a 4. Olha a continuidade do sermão de Moisés. Quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor seu Deus os lançar, e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor seu Deus os ajuntará e os trará de volta. O que Daniel está pedindo em Daniel 9, não é apenas o que ele quer, não é apenas o que ele imagina que seria bom, não é apenas aquilo que ele tanto sonhava para a nação de Israel. O que ele está pedindo é exatamente aquilo que Deus havia prometido que haveria de fazer se o povo se arrependesse. Daniel olha para a situação e o que é que regula a interpretação dele? A palavra de Deus. Daniel tem algo a pedir a Deus. E o que é que regula os pedidos que ele tem que fazer? A palavra de Deus. E eu acho isso fabuloso, porque nós somos brasileiros, e como brasileiros que somos, nós somos amantes da espontaneidade. É por isso que a grande maioria das orações que nós fazemos em nossos cultos são orações espontâneas. E é claro que há lugar para orações espontâneas nos nossos cultos. Mas nós achamos estranhos, como brasileiros que somos, orar a palavra de Deus. Orar literalmente o texto da Escritura Sagrada. E eu sempre que lembro, eu olho Daniel orando aqui de acordo com a palavra de Deus. Eu me lembro de Isaías no capítulo 6, tendo aquela experiência de contato com o Senhor, reconhecendo a majestade de Deus, a grandeza de Deus, vendo os anjos adorarem o Senhor. E aí no meio daquela cena de contemplação, Isaías tem uma angústia. E qual é a angústia? Ele acabou de ver o rei. E talvez o mais esperado fosse ele dizer: eu sou um homem de olhos impuros. Eu habito no meio de um povo de olhos impuros. Mas não é isso que ele diz. O que ele diz é: eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Por que Isaías está preocupado com os lábios dele? É porque ele sabe que diante da majestade de Deus ele precisa dizer alguma coisa. E ele não tem palavras para dizer. O povo dele não tem palavras para dizer. E Deus é tão gracioso para conosco, que sabendo que nós não temos palavras para dizer, Ele nos deu a sua palavra. E Ele recebe de volta com toda a alegria as palavras que Ele mesmo nos deu. Daniel interpreta o cenário à luz da sua palavra. Daniel pede, ora,
em conformidade com a palavra de Deus. E por último, Daniel faz o que Deus havia dito que se deveria fazer. Vejam que no texto que nós acabamos de ler, Deuteronômio capítulo 30, versículos de 1 a 4, Deus havia estabelecido uma condição para que o povo julgado fosse restaurado das coisas que, como juízo, ele havia de impor sobre ele. E qual é essa condição? Versículos 1, segunda parte, versículo 2 de Deuteronômio 30. Se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor seu Deus os lançar, e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz. E a pergunta é, o que Daniel faz nesta oração? É exatamente isso. Ele se derrama diante de Deus como um representante do povo de Israel para confessar o seu pecado e a sua miséria e reconhecer a necessidade que ele e o seu povo tinham do Senhor. Deus disse: o dia que isso acontecer, há uma condição para que a restauração os alcance. É que vocês se arrependam dos seus pecados e se voltem a mim. E o que Daniel faz é exatamente isso. Ele se coloca como que um representante do povo para confessar os pecados do povo, inclusive os pecados de seus pais, e reconhecer a necessidade que o povo de Deus tem da misericórdia de Deus. O que fica claro, irmãos, quando nós consideramos esta oração de Daniel, é que ele ora de maneira teocêntrica. Ele ora consciente de quem Deus é, preocupado com os interesses de Deus e dirigido pela palavra de Deus. Deus é o personagem principal da oração de Daniel. O personagem principal não é ele. E é por isso que não é nem um pouco estranho que os próximos versículos, que nós não vamos expor hoje, digam que, atenção, enquanto ele ainda orava, Deus o respondeu. Enquanto ele ainda orava, Deus o respondeu. Sabe o que isso nos ensina? É que esse tipo de oração jamais deixa de ser atendida. A oração que é feita, preocupada com os interesses de Deus, debaixo do conhecimento de Deus, e movida pelas promessas de Deus, nunca deixa de ser atendida. E esta é a segunda lição que nós precisamos aprender com esta passagem. Irmãos, sejamos honestos. Nós temos a tendência de sermos extremamente antropocêntricos, extremamente autocentrados em nossas orações. Considerem, por exemplo, os nossos pedidos de oração mais comuns. Eles giram basicamente em torno de algumas questões que nos afligem. Geralmente, questões de ordem material, como, por exemplo, a nossa saúde, o nosso sustento, os desafios que nós precisamos superar para crescer e ter uma vida melhor aqui e agora. Vejam só, não está errado orar por essas coisas. Pelo contrário, isso é algo pelo qual nós podemos e devemos orar. Mas eu creio que há algo preocupante. É que frequentemente
Isso é tudo pelo que nós oramos. Nós precisamos orar mais teocentricamente. Isso significa basicamente duas coisas. A primeira é priorizar os interesses de Deus e do seu povo em nossas orações. Vocês se lembram como é que Jesus nos ensinou a orar? A oração do Senhor tem 7 petições. As 3 primeiras têm a ver exclusivamente com Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. As 4 últimas têm a ver conosco. Mas vejam que dessas 4, 3 são de ordem espiritual e continuam com o foco nos interesses de Deus. Perdoa os nossos pecados, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Apenas uma das 7 petições diz respeito à nossa vida material. E veja a natureza essencial dela. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. 6 petições, das 3 relacionadas diretamente a Deus e seu reino. 3 relacionadas a nós, mas ligadas diretamente àquilo que Deus está fazendo em nós na nossa vida espiritual. E uma relacionada à nossa vida material. O pão nosso de cada dia, hoje. O que é orar de maneira teocêntrica? É orar priorizando os interesses de Deus e do seu povo. Mas é uma segunda coisa. Orar de maneira teocêntrica é orar pelo que Deus prometeu. Deus não prometeu que sempre restauraria a nossa saúde. Não prometeu. Ele não prometeu que nos manteria sempre empregados. Ele não prometeu que nos faria superar todos os desafios que nós enfrentamos para ter uma vida melhor aqui e agora. E essa é a razão pela qual nem sempre esses nossos pedidos são atendidos. Porque essas não são as promessas de Deus. São o nosso desejo, nós podemos e devemos expressá-los diante do Senhor, mas além de expressar aquilo que desejamos, deveríamos pensar em nossos pedidos, nas promessas que Deus fez. Há muita coisa que Deus prometeu e que é oração de atendimento garantido, pelas quais eu e você deveríamos orar. Por exemplo, Deus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Deus prometeu que usaria todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Deus prometeu que proveria os recursos necessários para que nós enfrentássemos as tentações. Ele prometeu que nos daria uma paz que transcende a paz que o mundo dá. Ele prometeu que faria novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, quando você orar dizendo ao Senhor: Senhor, eu estou doente e o meu desejo é que o Senhor me cure, lembre-se dessas outras promessas e peça ao Senhor: Senhor, abre os olhos, os meus olhos, os olhos da fé, para que eu veja que o Senhor está ao meu lado durante a minha enfermidade. Senhor, usa a minha enfermidade para que eu seja aperfeiçoado na minha relação contigo.
Senhor, não permita que no meio dessa enfermidade eu descreia da tua bondade e desvie dos teus caminhos. Senhor, me dê aquela paz que o Senhor diz que excede todo o entendimento e é diferente do mundo. E Senhor, me ensina a aguardar aquele dia em que o meu corpo estará completamente restaurado por Ti e a desejar isto mais do que eu desejo todas as outras coisas neste mundo. E quando nós oramos desse jeito, nós podemos ter certeza de que as nossas orações serão atendidas, porque nós não estaremos apenas proferindo diante do Senhor o que nós gostaríamos que Ele fizesse. Nós estaremos diante dEle dizendo ou reclamando aquilo que Ele prometeu fazer. Por isso, como Daniel orava, movido pela certeza daquela restauração, nós também devemos orar incansavelmente para que isso se cumpra. E enquanto nós aprendemos a orar, porque lembra o que a Bíblia diz a respeito de nós? Que nós não sabemos orar como convém. Nós nos consolamos na certeza de que temos um intercessor à destra de Deus, Jesus Cristo, o justo, e na promessa de que o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza e também intercede por nós. Que a lembrança dessas coisas nos estimulem a orar, como Daniel orou, debaixo da consciência da soberania de Deus e de maneira teocêntrica, movido e dirigido pela palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.